Primeiramente, bom dia a todos aí. Estão acostumados que eu falo comigo, né? Fazendo alguns vídeos ali na Paulista, mas Deus pediu para mim fazer algo inusitado hoje. Vocês se encontram aqui dentro de um banheiro. Ó, que coisa louca. Eu não vou mostrar outras pendências, né? Mas é um banheiro. Dá pra ver, né? Um banheiro. Ó. Mas por que isso? O Espírito Santo estava falando para mim que o homem ele aprende coisas como criança. Então, tem horas que a gente tem que ser bem pedagógico, né? Coisas para marcar e ensinar passo a passo, se necessário ensinar de novo. Então, fica aí um pensamento. Eu tive um pastor, eu posso acho falar o nome dele, pastor Apolônio. Eu fiquei muitos anos sendo liderado por esse homem, né? E ele que também foi bem através do missionário Lana, grande missionário Lana. Esse pastor me ensinou muita coisa. E uma das coisas que ele dizia é que a gente não pode ser como um avestruz. O que acontece com o avestruz? O avestruz, tudo que ele encontra pela frente, ele sai comendo. Opa! Desculpa aí, a luz aqui. Enfim, tudo aquilo que ele vai encontrando, ele vai comendo. Então, imagina só um avestruz comendo um pacote de prego, minha gente. O que ia acontecer com esse avestruz? Imagina só. Que coisa. Agora imagina o ser humano engolindo tudo aquilo que as pessoas lhe dão, toda a informação que lhe é dada, sem estudo, sem conhecimento bíblico, sem buscar e ser curioso. Que nem pega e fala ali né? Ouvi uma amiga minha falando ali no pai dos burros, no Google pelo menos, né? Enfim, as pessoas vão absorvendo as coisas e vão colocando para dentro delas. Só que isso aí vai dar um resultado. Pode dar uma dor de barriga, pode dar uma zintiria, pode ser veneno, né? E pode gerar morte. Agora eu pego e falo para vocês, quantas pessoas por aí não estão mortas? Muitas das pessoas, por exemplo, elas veem a vida de cristãos que dão maus exemplos. E só de estar consumindo aquilo para dentro delas, aquilo ali já gera morte. Por quê? Porque a igreja é um lugar de portas abertas. Ouvi um pastor uma vez falando que a igreja é tão portas abertas que de vez em quando, bem de vez em quando, aparece um crente de verdade. Você acredita nisso? Então eu queria estar dizendo aí sobre uma denominação aí muito conhecida, por exemplo. Esse tal de fogueiras, né? É coisa séria. Deus seu tudo, sendo que o tudo de Deus somos nós primeiramente. Muitas das vezes a gente entrega tudo o nosso ouro, mas não entrega o nosso coração. E não adiantou nada. E eu estava meditando aí com os amigos e estava relacionando isso aí, esse tudo que muitas igrejas pedem, de todas as coisas aí, com aquele velho golpe do bilhete da loteria. Vocês lembram disso? Quem se lembra do golpe do bilhete premiado? A pessoa finge que acertou ali milhões e as outras ficam em volta e ela fala, puxa vida, né? Eu sou uma pessoa leiga, posso ser roubado no caminho e tal, enfim. Eu tenho que confiar em alguém para deixar esse bilhete. Mas como eu vou deixar esse bilhete sem que eu receba alguma coisa? E se essa pessoa foge com todos os milhões, enfim, me deixa nas ruas da amargura? Então essas pessoas, com uma bondade muito grande, né? Enfim, elas vão até o banco, né?
tiram quantias, dão na mão da pessoa, e essa pessoa vai e de repente ela cai a ficha que foi enganada. Não é muito diferente. A Bíblia fala que o coração do homem, ele é desesperadamente corrupto. Entendeu? E a concupiscência do homem é terrível. Esse é o maior mal do homem. Então o que acontece? Elas vão lá, por exemplo, né? Em igrejas como essa, houve pregadores que muitos são gente, né, que realmente são de Deus, mas algumas são os roubadores. Enfim, e vão lá e comeu, desceu pro coração e fez. E muitas das vezes tem grandes dores de barriga que podem gerar mortes, morte familiar, morte financeira, doenças, né, por depressões, por ter sido enganadas, né, N coisas. Então eu quero estar falando para vocês que a Bíblia fala assim, Deus falando, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Nessa brincadeira aí, eu já também nas minhas andanças passei, né, fiquei alguns anos em algumas igrejas, você vê que tem gente muito boa sendo enganada. Tive um pastor que ele tinha sido da Universal. Puxa, ó, falei. E aonde algo causava, sabe, causava uma sede de tirar o povo de lá e levar para igrejas sérias. Numa dessas fogueiras santas, o que aconteceu? Ele disse que um angolano deu o seu tudo, acho que anos de trabalho, enfim, uma quantia muito grande, e o desejo dele era que a família dele viesse morar com ele no Brasil. Só que nessa brincadeira, o que aconteceu? No dia da fogueira santa, esse angolano veio a falecer. E esse pastor, com o pedido dele na mão e a oferta no outro, que estava guardado na mão dele, falou, meu Deus, e agora? O que eu faço com isso aqui? E aonde ele saiu dessa denominação, foi para uma outra mais séria, e ele falava, quem eu puder tirar de lá para resgatar e não se perder, eu vou fazer com todas as minhas forças. E onde ele dizia que existiam muitos pastores sérios e bons. Só que o que acontecia? Eles acabavam se corrompendo por causa das metas. Então fica aí o toque. A igreja é uma porta aberta. De vez em quando você vai encontrar até crente de verdade, bem de vez em quando. Então, outra coisa, já foi falado, não seja como um avestruz e coma tudo aquilo que lhe dão. Pesquise, veja, comprove, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque Satanás, inimigo das vossas almas, sabe a Bíblia até de trás para frente. E você sabe o que? Às vezes não sabe um versículo. Então fica um toque aí. Retém aquilo que é bom e aquilo que não presta. O que você faz? Aqui, ó. Ó. Bom, essa é a dica de hoje.
Fiquem todos com Deus.